Boa noite e bem-vindos à nossa crônica especial. Hoje, vamos nos aprofundar em uma das histórias mais chocantes e silenciadas do mundo do espetáculo. Uma história sobre fama, amor proibido e um segredo que, ao ser revelado, provocou um terremoto na cultura pop. Falamos de Donny Osmond, o ídolo adolescente que tinha tudo, e como uma única decisão tomada pelo coração, quase lhe custou a carreira e desencadeou a fúria de milhões. Em 1978, no auge do mundo, Donny Osmond se casou em segredo. Durante 4 longos e angustiantes anos, ele viveu uma vida dupla, escondendo do público a mulher que amava. Ele sabia que a verdade seria uma bomba, e não estava errado. O que aconteceu depois superou seus piores pesadelos e deixou cicatrizes que até hoje permanecem ocultas. A notícia explodiu como uma catástrofe. No dia em que os fãs descobriram que seu amado Donny não era mais solteiro, o mundo que ele conhecia desabou. A devoção se transformou em ódio. Nas ruas, as mesmas adolescentes que forravam as paredes com o rosto dele agora queimavam seus discos em fogueiras de raiva e traição. Era um espetáculo dantesco. O som do vinil derretendo era o eco do fim de uma era. Mas a fúria não ficou nas ruas. Chegou diretamente à sua casa. Sua esposa, a mulher que havia roubado o coração de seu ídolo, começou a receber cartas assustadoras. Ameaças de morte, mensagens cheias de um ódio visceral se acumulavam em sua caixa de correio. O golpe mais duro, no entanto, não veio de um estranho, mas sim de seu próprio sangue. Seu pai, George Osmond, o patriarca que havia guiado a família ao estrelato, olhou-o com decepção e pronunciou a sentença. Sua carreira acabou. E por um tempo dolorosamente longo, parecia que ele estava certo. Donny Osmond, o garoto de ouro da música pop, desapareceu das paradas de sucesso. Durante 10 anos, uma década inteira, sua música não voltou a tocar no rádio. Ele se tornou um fantasma. Mas o correio de ódio e a ruína profissional não foram o pior. O verdadeiro inferno foi o que sua esposa teve que suportar em silêncio durante esses anos de ostracismo. É um capítulo tão sombrio que, mesmo hoje, Donny se recusa a falar sobre isso. Após 46 anos juntos, ela continua vivendo longe dos holofotes, protegida, oculta. E agora, finalmente, começamos a entender o porquê. Para compreender a magnitude dessa queda, devemos voltar no tempo, aos humildes começos em Ogden, Utah. Donny Osmond nasceu em 9 de dezembro de 1957, o 7º de 9 filhos. Sua família não era rica, era o oposto. Seu pai, George, era um homem que encarnava a luta e o trabalho duro. Era administrador de correios, vendedor de seguros, incursionava em imóveis e ajudava em uma fazenda de laticínios. Fazia o que fosse necessário para colocar comida na mesa. Sua mãe, Olive, era o pilar do lar, administrando a casa e a educação de 9 crianças. Ambos eram mormons devotos, e sua fé era a espinha dorsal da família. Eles se conheceram durante a guerra e se casaram em 1944. Seus valores religiosos, disciplina, união e uma fé inabalável não apenas moldaram seus filhos, mas também se tornaram a âncora que os manteria unidos durante a vertiginosa ascensão à fama e a posterior crise financeira que quase os destruiu. A música era o ar que se respirava naquela casa. Desde que aprendeu a andar, Donny observava seus irmãos mais velhos, imitando seus ensaios de harmonias de barbershop. Sua mãe, uma mulher com uma mente aguçada para negócios disfarçada de dona de casa, rapidamente notou o talento excepcional de seus filhos mais novos. Donny, em particular, conseguia igualar qualquer tom sem esforço, mesmo sendo um garoto pequeno. Olive idealizou um sistema engenhoso nascido da necessidade. Para evitar o custo das aulas de música, cada criança aprenderia a tocar um instrumento e depois ensinaria aos outros. Assim, o conhecimento musical se espalhava pela família como uma linguagem compartilhada, uma herança que era passada de irmão para irmão. O talento de Donny brilhava com luz própria. Sua voz era clara,
nítida e cheia de uma vitalidade que cativava. Foi sua mãe quem o incentivou a subir ao palco com seus irmãos quando ele tinha apenas 5 anos, vendo nele a faísca de uma futura estrela. Mas a jornada musical da família Osmond não começou com um sonho de fama, mas sim com uma dificuldade dilacerante. Os 2 primeiros filhos, Verl e Tom, nasceram com uma perda auditiva severa. Os médicos deram a George e Olive um conselho cruel. Parem de ter filhos e considerem internar as crianças em uma instituição. Eles se recusaram veementemente. Sua fé e seu amor pelos filhos eram mais fortes do que qualquer diagnóstico. Eles seguiram em frente e os 7 filhos seguintes nasceram com audição perfeita. A verdadeira razão pela qual os irmãos começaram a cantar foi para arrecadar dinheiro para comprar aparelhos auditivos para Verl e Tom. O que começou como um ato de amor fraternal, logo se transformaria em seu destino. Apesar de suas deficiências, Verl e Tom mais tarde fizeram história como os primeiros missionários surdos da Igreja Mormon, tornando-se uma inspiração para milhares. A vida naqueles primeiros dias era uma luta constante. O dinheiro era escasso e cada dólar era esticado ao máximo. George multiplicava seus trabalhos enquanto Olive educava em casa os 9 filhos. Não havia luxos, mas havia um sistema baseado na colaboração e no trabalho duro. Essa ética, forjada na pobreza, seria sua salvação anos mais tarde, quando uma crise financeira no final dos anos 70 os obrigou a fazer turnês incansavelmente para pagar suas dívidas. No dia seguinte ao seu 6º aniversário, Donny Osmond fez sua estreia na televisão nacional no show de Andy Williams. Ele cantou You Are My Sunshine com um movimento de quadril que enlouqueceu a plateia. A família havia se mudado para Los Angeles depois que os irmãos mais velhos impressionaram o próprio Walt Disney na Disneylândia, conseguindo um contrato para aparições semanais. Na verdade, Donny já havia feito um teste 1 ano antes. Aos 5 anos, ele se apresentou com um pequeno violão e cantou uma música de Elvis. Todos na sala viram algo especial. Não havia nervosismo, apenas um carisma puro e natural. Eles começaram ganhando os 750 por episódio, uma fortuna para uma família daquele tamanho. Mas foi a chegada de Donny que mudou tudo. O programa alcançava 30 milhões de telespectadores a cada sábado à noite, lançando os Osmonds à fama nacional quase da noite para o dia. Em 1965, eles assinaram com a MGM Records, mas o som barbershop deles não se conectava com os adolescentes. O produtor Mike Curb viu o potencial e os impulsionou para o pop. A voz aguda e juvenil de Donny se tornou sua arma secreta. O primeiro single deles não fez sucesso, mas eles não desistiram. A ética de trabalho de seu pai era implacável. Donny frequentemente gravava sua voz às 3 da manhã, quando o tempo de estúdio era mais barato. Às vezes, o esgotamento o vencia e ele adormecia no chão do estúdio entre as tomadas. A MGM acreditou neles, investindo $50 mil durante 2 anos para desenvolver seu som. Um movimento incomum para um grupo que ainda não havia tido um grande sucesso. Eles estavam construindo um império com base na família e no trabalho duro, sem saber que o maior desafio não viria da indústria musical, mas do coração de sua maior estrela. E esse desafio testaria tudo o que haviam construído. Na história da música pop, poucas rivalidades foram tão comentadas quanto a dos Osmonds e dos Jackson 5. No centro de tudo estavam 2 prodígios, 2 crianças destinadas à grandeza: Donny Osmond e Michael Jackson. Por volta de 1967, as comparações eram inevitáveis. Donny, aos 9 anos, era um mini Elvis com ternos de strass. Michael, aos 8, era um dínamo do soul. Mas, enquanto o mundo os via como competidores em um palco brilhante, nos bastidores se desenrolava uma história muito mais sombria. Uma história de rejeição, esgotamento brutal e perigos mortais que demonstraria que o preço da fama era, às vezes, muito alto.
Enquanto Donnie aperfeiçoava seus giros no palco, atraindo a atenção de coreógrafos profissionais, a família acreditava que sua grande chance estava virando à esquina, seu próprio programa na Disney. Mas então veio o golpe, uma carta de rejeição que os magoou por anos. A razão? Eles eram muito limpos, muito corretos. Ironicamente, esses mesmos valores mormons e essa imagem saudável que a Disney considerava chata se tornariam seu maior trunfo durante o auge de sua fama nos anos 70. Rejeitados pelo mainstream em 1968, eles encontraram uma oportunidade no lugar menos esperado, Las Vegas, como banda de abertura do lendário Jerry Lewis. Mas Las Vegas não era a Disneylândia. A multidão não queria uma banda familiar impecável. O público era hostil, barulhento, bêbado. Para um Donnie de 10 anos, foi um batismo de fogo. Gritavam insultos, chegavam a jogar cubos de gelo no palco. A resposta de seu pai, George, não foi de consolo, mas de uma disciplina ainda mais rigorosa. Os ensaios se tornaram maratonas de 12 horas diárias, com pausas apenas para ir ao banheiro. Os pés de Donnie sangravam de tanto dançar incessantemente. Aquela experiência quase quebrou seu espírito, mas forjou nele uma ética de trabalho de aço. A mensagem era clara: o mundo do espetáculo não teria piedade, e eles também não deveriam ter piedade de si mesmos. Em 1969, em uma tentativa de encontrar um som mais vanguardista, eles viajaram para Muscle Shoals, Alabama, o berço de lendários discos de soul. O produtor Rick Hall viu o potencial deles e tentou empurrá-los para o R&B, pensando que sua imagem precisava de um toque de rebeldia. Donnie, com apenas 11 anos, deixou os músicos de estúdio maravilhados com seu talento. Mas quando as letras das músicas insinuaram temas de rebelião, George Osmond, o guardião da moralidade de sua família, parou a sessão imediatamente e foi embora. Essa gravação, que custou o $15 mil, nunca viu a luz do dia. Foi uma decisão que atrasou o sucesso deles, mas a família se manteve firme em seus princípios. Eles preferiam o fracasso atrair sua fé. E então, chegou o momento. No final de 1970, eles lançaram One Bad Apple. Em fevereiro de 1971, a música era número 1 na Billboard Hot 100 e permaneceu lá por 5 semanas. O sucesso foi tão avassalador que muita gente confundiu os Osmonds com os Jackson 5. De fato, o próprio Michael Jackson confessou uma vez a Donnie que eles estiveram perto de gravar a mesma música. O single se tornou disco de ouro e desencadeou a Osmond Mania, um tsunami de histeria coletiva. Em 1973, no aeroporto de Heathrow, 10 mil fãs lotaram um terraço apenas para vê-los, provocando o colapso de uma sacada que feriu 18 garotas. Os aeroportos começaram a proibir seus voos charter por causa dos estragos causados pelas estampidas de fãs. A fama havia chegado, mas com ela, o caos. Essa adoração em massa logo se tornou um perigo físico real. Entre 1971 e 1972, o grupo fez quase 200 shows por ano. O ritmo era desumano. Aos 14 anos, Donnie desmaiou no palco por puro esgotamento. Seu pai chamou isso de uma formação de caráter. Mesmo quando Donnie foi operado de apendicite, ele passou sua recuperação lendo milhares de cartas de fãs. A máquina não podia parar. Os fãs, em seu desespero por um contato, regularmente rompiam as barreiras de segurança. Em Manchester, uma fã abraçou Donnie com tanta força que a caneta que ele segurava quase tirou um de seus olhos. Em outra ocasião, o flash de uma câmera queimou sua retina. Na garagem de um hotel, um segurança, sem reconhecê-lo por causa de seu cabelo comprido, o jogou 2 vezes contra uma multidão de fãs. Esses momentos aterrorizantes fizeram Donnie se perguntar se a fama valia o risco à sua própria vida. Em meio a essa loucura, em 1972, eles lançaram Crazy Horses, uma canção de rock com uma mensagem sobre poluição ambiental.
O som de guitarras pesadas e a mensagem política chocaram sua base de fãs conservadora. A música foi um sucesso na Europa, mas foi proibida na África do Sul e na França por má interpretação da letra. Alguns fãs, sentindo-se traídos, queimaram seus discos mais uma vez. No entanto, lendas do rock como Ozzy Osbourne elogiaram a canção, chamando-a de uma de suas favoritas. Mas enquanto sua fama crescia, sua fortuna se esvaía. Uma gestão financeira desastrosa, maus investimentos e conselhos nefastos fizeram com que perdessem cerca de 80 milhões de dólares. George Osmond finalmente se declarou falido. O gigantesco estúdio que construíram em Utah para o show de Donny and Marie apenas agravou os problemas. Eles estavam no auge do mundo, mas à beira do abismo financeiro. Foi neste turbilhão que Donny, com apenas 13 anos, lançou sua carreira solo. Sua música Sweet and Innocent alcançou o número 7 na Billboard em junho de 1971. Antes que o verão terminasse, já era disco de ouro. Não foi apenas um sucesso, foi o início de um foco que se centrou exclusivamente nele, queimando mais brilhante e mais quente do que nunca. A ironia de um garoto de 13 anos cantando sobre rejeitar uma garota por ser demasiado inocente não passou despercebida. Mas, sob o estrelato pop, a pressão estava crescendo. Donny admitiria mais tarde que foi aos 12 anos que começou a sentir ansiedade, um tipo de medo que se arrasta no camarim, entre os gritos dos fãs e as sessões de fotos, fazendo você se perguntar se tudo isso é demais, rápido demais. Apenas alguns meses depois, em setembro de 1971, o calor se transformaria em um incêndio incontrolável. O fogo mal estava começando a arder. O fogo que mencionamos anteriormente não demorou a se transformar em um inferno. Enquanto a fama de Donny Osmond alcançava níveis estratosféricos, o garoto prodígio se encontrava cada vez mais sozinho no topo. Cada novo sucesso, cada disco de ouro, era um degrau mais alto em uma torre, de onde a queda seria cada vez mais devastadora. O que o público via era um ídolo sorridente, mas o que ninguém sabia era que, nos bastidores, ele travava uma batalha contra o desprezo de seus colegas, o medo do palco, terror escênico e uma pressão que ameaçava esmagá-lo. E em meio a tudo, um segredo crescia na sombra, uma bomba relógio prestes a detonar e levar consigo tudo o que ele havia construído. Em setembro de 1971, a música Go Away Little Girl disparou diretamente para o primeiro lugar da Billboard Hot 100 e permaneceu lá por 3 semanas. Aos 13 anos, Donny havia alcançado algo que apenas um punhado de crianças podia sonhar: ascender ao trono do pop como um dos solistas masculinos mais jovens da história. A música já havia sido um sucesso em 1963, mas a voz de Donny a ressuscitou, um feito extraordinário por si só. Mas o trono era um lugar solitário e frio. Enquanto o público o aclamava, nos bastidores, o aplauso se transformava em veneno. Donny se lembraria mais tarde de como músicos mais velhos zombavam dele nos corredores, rindo discretamente, chamando-o de um boneco fabricado pela indústria. Eles questionavam se ele realmente merecia estar ali. Essas palavras, carregadas de desprezo, cravavam-se profundamente na mente de um adolescente que ainda estava tentando descobrir quem ele era. Cada zombaria era um lembrete de que, para muitos, ele não era um artista, mas um produto. Em 1972, Donny lançou Puppy Love, uma versão do clássico de Paul Anka. O sucesso foi instantâneo e massivo. Número 3 nos Estados Unidos, número 1 no Canadá e dominou as paradas do Reino Unido por quase um mês. Mas esse triunfo veio acompanhado de um momento de terror puro que o assombraria por anos. No meio de uma apresentação, em um estádio afogado pelos gritos de milhares de fãs, sua mente ficou em branco. Pânico gelado. Ele esqueceu a letra, não conseguia se lembrar de uma única palavra. Ele só a tinha cantado algumas poucas vezes no estúdio,
E agora uma multidão esperava por cada linha. Em um ato de desespero, ele simplesmente improvisou e inventou a letra na hora. A multidão nunca percebeu. O estrondo dos seus próprios gritos era alto demais para ouvir com clareza. Mas ele soube. Sentiu o suor frio, o coração acelerado, o abismo do silêncio se abrindo sob seus pés. O terror daquele momento ficou com ele, uma cicatriz invisível que o lembrava de quão frágil era tudo. Em 1973, a máquina de sucessos continuava funcionando, mas as rachaduras começavam a aparecer na fachada perfeita. Donnie fez um teste para um filme com uma lenda, o próprio Gene Kelly. Pediram-lhe para realizar um passo de dança que ele não conhecia. Ele se saiu muito mal. Kelly não ficou impressionado. Ele foi rejeitado sem contemplações. O golpe foi mais duro do que o esperado. Ele tinha discos número 1, havia se apresentado desde os 5 anos. Mas ali estava ele, sendo julgado como não bom o suficiente. Foi então que ele se rebelou de uma maneira silenciosa, mas significativa. Ele tingiu o cabelo de loiro. Era um pequeno ato, mas para alguém cuja imagem era tão rigidamente controlada, era um terremoto. Era a sua maneira de gritar que ele era mais do que o garoto impecável que todos esperavam que fosse. Uma tentativa desesperada de tomar o controle de sua própria identidade. Em 1975, a fama havia se tornado sufocante. Durante uma turnê europeia, o perigo se tornou real. Os fãs já não apenas gritavam, ameaçavam. Começaram a chegar ameaças de morte. Donnie precisava ser transportado em carros blindados. A histeria nível Beatlemania já não era divertida, era aterrorizante. Naquele ano, com apenas 17 anos, ele teve sua primeira sessão de terapia. O colapso nervoso estava se desenvolvendo desde os 11. O ponto de ruptura veio após uma cirurgia de apendicite. Ele acordou em uma cama de hospital, mal saindo da anestesia, e a primeira coisa que viu foi um fotógrafo sensacionalista apontando uma câmera para ele, pedindo-lhe para posar mostrando sua dor. E ele o fez, porque era isso que se esperava dele. Foi o momento em que a fama deixou de ser um sonho para se tornar uma jaula de ouro, uma violação de sua própria humanidade. Em 1976, a rede ABC apostou na química dos irmãos e lhes deu seu próprio programa de variedades. Aos 18 e 16 anos, Donnie e Marie se tornaram os apresentadores mais jovens da história da televisão. O show Donnie and Marie foi um sucesso avassalador, atraindo 14 milhões de telespectadores semanais. Mas enquanto a América se apaixonava pelo seu dueto icônico sobre ser um pouco country e um pouco rock and roll, uma tempestade se formava nos bastidores. Um produtor disse a Marie que, se ela não perdesse 5 quilos, o programa seria cancelado. Ela passou de 50 para 42 quilos, mal se mantendo acordada durante jornadas exaustivas de 18 horas. A pressão era insuportável para ambos. No entanto, os altos custos de produção e uma leve queda na audiência levaram a ABC a cancelar o show em 1979. Foi então que a bomba relógio finalmente explodiu. Por quase 4 anos, Donnie havia estado escondendo o maior segredo de sua vida. Em 1978, ele havia se casado em segredo com Debbie Glenn, o amor de sua vida desde os 16 anos. Ele sabia que a reação de seus fãs seria brutal, e não estava errado. O anúncio desencadeou uma tempestade de fogo. Seus fãs, sentindo-se traídas, queimaram seus discos nas ruas. Debbie recebeu correspondência de ódio e ameaças de morte. Até mesmo seu próprio pai lhe deu o aviso final: lá se vai sua carreira. E assim foi. A previsão de seu pai se cumpriu com uma precisão brutal. Donnie Osmond não voltaria a entrar nas paradas de sucesso por 10 longos e dolorosos anos. Seu álbum de 1982 foi um fracasso total. E para piorar as coisas, a família Osmond perdeu uma fortuna estimada entre 80 e 100 milhões de dólares devido a desastrosas decisões de negócios
e ao desfalque por parte de assessores de confiança. A queda não foi apenas artística, foi total. O Império Osmond, construído sobre a fé e o trabalho duro, desmoronava, arrastando seu ídolo caído para um deserto profissional do qual parecia não haver escapatória. A queda havia sido brutal e sem piedade. Após a revelação de seu casamento secreto, o mundo de Donny Osmond não apenas cambaleou, ele se despedaçou. Mas a fúria dos fãs e o silêncio do rádio foram apenas o começo de uma década de escuridão. O que se seguiu foi uma catástrofe financeira que varreu um império, um exílio profissional que o tornou um pária na indústria que ele mesmo havia ajudado a construir e, o mais devastador de tudo, uma guerra silenciosa e aterrorizante dentro de sua própria mente. Esta é a crônica de um homem que perdeu tudo, que tocou o fundo do poço e que teve que lutar contra a morte para encontrar uma razão para voltar ao palco. Em 1983, a fortuna da família Osmond havia evaporado. Tinha sumido. Mas, em meio à ruína, o patriarca, George Osmond, tomou uma decisão que definiu seu caráter. Recusou-se a declarar falência. Ele insistiu que pagariam cada centavo de cada dívida. A família vendeu seus ativos, seus símbolos de sucesso e recomeçou do zero, com honra, mas sem mais nada. Ao mesmo tempo, a vida de Donny mudava de outra maneira. Ele se tornou pai em 1979. As responsabilidades da paternidade colidiram de frente com o mundo profissional que desmoronava. As portas de Hollywood, antes abertas, fecharam-se abruptamente. Os diretores de casting o descartavam com uma etiqueta lapidar: muito Mormon. Sua imagem limpa, antes seu maior ativo, era agora sua condenação. Ele até perdeu o papel principal na peça Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Sua própria equipe de gerentes, em um ato de desespero, sugeriu que ele forjasse um escândalo de drogas para se livrar de sua imagem impecável. Ele recusou. Sua irmã Marie, seguindo os mesmos princípios, rejeitou uma oferta de $5 milhões da Playboy. Enquanto a indústria se voltava para estrelas mais sombrias e rebeldes, Donny foi rotulado como um artista acabado antes de completar 26 anos. Em 1984, a queda havia chegado ao seu ponto mais baixo. Os estádios lotados de sua juventude foram substituídos por ginásios de ensino médio meio vazios, cujo silêncio era mais ensurdecedor do que qualquer grito. Donny afundou em uma espiral de depressão. Os médicos lhe prescreveram medicamentos apenas para mantê-lo à tona. Ele mesmo admitiu que, em 1982, já não queria ser Donny Osmond, porque Donny Osmond não funcionava para ninguém. Mas o verdadeiro inferno era vivido em silêncio, oculto aos olhos de todos, até mesmo de sua esposa Debbie, para proteger sua família. Antes de cada show miserável, ele sofria ataques de pânico paralisantes. Estava convencido de que morreria no momento em que pisasse no palco. A humilhação pública e a crueldade de uma indústria que o havia mastigado e cuspido aprofundaram seu desespero. A crise piorou no final dos anos 80. Ele recusou papéis em séries de sucesso, como Miami Vice, para proteger sua fé, reduzindo ainda mais suas opções. Em 1987, ele estava tão desesperado que considerou deixar o mundo do espetáculo para sempre e montar uma empresa de segurança. Houve um momento em que fui obrigado a pensar em mudar de emprego porque nada funcionava, confessou. Em 1988, a humilhação foi total. Ele teve que vender seus pertences pessoais, incluindo seu estimado Porsche, apenas para pagar as contas. As gravadoras nem sequer lhe retornavam as ligações. Perdi tudo nos anos 80 e quase tive que declarar falência, ele diria mais tarde. A década pareceu uma condenação interminável, uma noite sem fim. Mesmo anos depois, quando a sorte começou a mudar, as cicatrizes permaneceram. Depois que seu talk show terminou no ano 2000, ele apresentou o concurso Pyramid. Apesar de uma indicação ao Emmy, o tormento interno continuava.
Diagnosticado com transtorno de ansiedade social em 1996, o pânico antes de sair ao palco era uma tortura. Sua confissão é assustadora. Há momentos de que me lembro antes de subir ao palco em que, se tivesse a opção de subir ao palco ou morrer, eu teria escolhido a morte. Em 1989, um raio de esperança apareceu. Ele lançou o single Soldier of Love, anonimamente, como um cantor misterioso. A música foi um sucesso retumbante, chegando ao número 2 na Billboard. Por um momento, pareceu que o retorno era possível, mas o álbum fracassou, e a pressão para se reinventar o levou ao limite. Antes de uma apresentação, o pânico o consumiu e ele destruiu seu camarim em um ataque de fúria e medo. Foi então que sua esposa, Debbie, interveio. Não com pena, mas com uma sabedoria que lhe salvou a vida. Ela disse para ele parar de buscar a perfeição, para sair e oferecer uma performance mediana. Aquele conselho, tão simples e tão profundo, mudou tudo. Ajudou-o a perceber que ele não precisava ser impecável, ele só precisava ser ele mesmo. Apesar desse avanço, o caminho continuou difícil. Em 1992, ele fez um teste novamente para Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat e foi rejeitado. O golpe foi esmagador. No entanto, ele finalmente conseguiu o papel, mas o estresse desencadeou os piores ataques de pânico de sua vida. Um foi tão severo que o deixou paralisado na cama, incapaz de se mover. Debbie o levou às pressas para o hospital, temendo um colapso total. Durante esse período sombrio, ele admitiu ter tido pensamentos suicidas. Ele chamou o musical de seu salva-vidas. Um terapeuta finalmente lhe deu as ferramentas de que precisava, ensinando-o a brincar com o medo, em vez de fugir dele. Foi uma lição que lhe permitiu seguir em frente. Em junho de 1992, Donny Osmond subiu ao palco em Toronto como Joseph. O que começou naquela noite se tornou uma das fases mais importantes de sua carreira. Durante os 5 anos seguintes, ele interpretou o papel mais de 1.800 vezes por toda a América do Norte. Ele não estava apenas atuando, estava se curando, noite após noite, sob as luzes que uma vez quase o destruíram, encontrando a redenção não no topo das paradas de sucesso, mas na constância de sua arte e na força para enfrentar seus demônios e continuar cantando. Após sobreviver a uma década no deserto profissional e a uma batalha quase mortal contra seus próprios demônios, Donny Osmond encontrou sua salvação sob as luzes do teatro. Mas a peça que o resgatou não podia durar para sempre. O que veio depois não foi uma simples continuação de sua carreira, mas uma série de reinvenções audaciosas que o consolidariam não apenas como um sobrevivente, mas como um verdadeiro monarca do entretenimento. Da televisão diurna, à voz de um herói da Disney, e finalmente ao trono indiscutível de Las Vegas. Esta é a crônica do ato final e mais espetacular de Donny Osmond. Em 25 de maio de 1997, Donny Osmond se despediu do papel que havia salvado sua vida. Sua última apresentação como Joseph foi repleta de balões, confetes e serpentinas, uma celebração por uma jornada que o havia levado da beira do abismo à Broadway. Durante 5 anos e mais de 1.800 apresentações, ele se entregou de corpo e alma ao papel. 8 shows por semana exerceram uma pressão brutal sobre sua voz, mas sua interpretação de Close Every Door se tornou lendária, especialmente por uma nota alta e poderosa que ele adicionou e que o próprio compositor Andrew Lloyd Webber adorou. Anos mais tarde, em 2024, ele voltaria à mesma história, mas desta vez como o faraó, um círculo completo e simbólico. O jovem sonhador havia se tornado o rei. Em 1998, ele se reuniu com sua irmã para um talk show diurno, Donny and Marie. Apesar das indicações ao Emmy e de contar com o lendário Dick Clark como produtor, eles não conseguiram competir com gigantes como Oprah.
As diferenças criativas nos bastidores e os baixos índices de audiência levaram ao seu cancelamento no ano 2000. Parecia outro capítulo encerrado. Mas, naquele mesmo ano, algo irônico e redentor aconteceu. Donnie se tornou a voz cantada do Capitão Li Shang no filme Mulan da Disney. Apenas um ano antes, ele havia sido rejeitado para o papel de Hércules por soar muito velho e profundo, uma rejeição que quase o fez abandonar a música para sempre. Para Mulan, ele deu tudo de si. Enquanto gravava a icônica canção I'll Make a Man Out of You, Eu Vou Fazer de Você um Homem, ele chegou a bater no estômago para que sua interpretação soasse mais real e contundente. A música se tornou um sucesso estrondoso. Anos depois, seus netos lhe diriam que era a coisa mais legal que ele havia feito em sua vida. Essa validação, vinda de sua própria família, fez toda a dolorosa jornada valer a pena. Em 2008, Donnie e Marie chegaram a Las Vegas para o que deveria ser um show de 6 semanas no Hotel Flamingo. Ninguém poderia ter previsto o que aconteceria a seguir. Essas 6 semanas se transformaram em um reinado de 11 anos. O show foi um sucesso monumental, com exatamente 1.730 apresentações antes de seu emocionante final em 16 de novembro de 2019. Eles ganharam vários prêmios de melhor de Las Vegas, e em 2014, o Flamingo renomeou seu teatro como o Showroom Donnie and Marie, em sua homenagem. O sucesso foi tão massivo que um processo judicial de 2010 revelou que cada um ganhava 1,6 milhão de dólares por ano, mais 40% das vendas de ingressos. Perto do final de sua residência, os ingressos da primeira fila eram vendidos por 4 mil dólares. Eles haviam se tornado um dos espetáculos de maior sucesso na história de Las Vegas. Mas, mesmo em meio a esse triunfo, a tragédia familiar voltou a atacar. Em 27 de dezembro de 2018, seu irmão mais novo, Jimmy, sofreu um grave AVC durante uma apresentação no Reino Unido. Ele terminou o show e até deu autógrafos antes de ir para o hospital. Esse AVC pôs fim à sua carreira artística, um lembrete sombrio da fragilidade da vida, mesmo no auge do sucesso. Após o fim de sua era no Flamingo, Donnie não se aposentou. Em agosto de 2021, ele lançou sua própria residência solo no Harrah's Las Vegas. O espetáculo era um testemunho de sua incrível jornada, uma celebração de 6 décadas na indústria. Um dos momentos mais singulares e comoventes era um dueto digital. Graças à tecnologia de vídeo, o Donnie atual cantava ao lado de uma versão de si mesmo de 14 anos. Era um confronto, uma reconciliação e uma celebração de tudo o que ele havia sido. O garoto prodígio e o homem que sobreviveu, juntos no mesmo palco. O espetáculo foi um sucesso tão grande que seu contrato foi estendido repetidamente, com datas disponíveis até bem depois de 2026. O garoto que foi vaiado em Las Vegas décadas atrás, agora reinava sozinho, dono de seu palco e de sua história. Do ídolo adolescente cuja carreira foi destruída pelo amor, ao homem que lutou na escuridão contra a ansiedade e o fracasso, e finalmente ao rei indiscutível de Las Vegas, a história de Donnie Osmond não é apenas uma história de fama. É uma lição épica de resistência, reinvenção e a inabalável vontade de um artista que se recusou a ter sua luz apagada. Quando as luzes do palco se apagam e os aplausos se desvanecem, a verdadeira batalha começa. Para Donnie Osmond, o retorno triunfal a Las Vegas não foi o fim da história, mas o começo de seu capítulo mais profundo e pessoal. Por trás do sorriso do eterno artista, escondia-se uma luta silenciosa contra um inimigo que ameaçava roubar sua voz para sempre. Uma guerra de décadas contra a ansiedade que quase o consumiu e uma busca incessante para se reinventar em um mundo que muda na velocidade da luz. Esta é a crônica não contada de suas vitórias mais recentes, aquelas que foram conquistadas no silêncio de uma sala de cirurgia e na quietude de sua própria mente. Muito antes de sua última residência em Las Vegas, em agosto de 2015,
A carreira de Donny Osmond e todo o seu legado estavam por um fio. Os médicos descobriram um pólipo hemorrágico em suas cordas vocais, um pesadelo para qualquer cantor. A cirurgia, realizada pelo eminente Dr. Steven Zeitels em Boston, era de altíssimo risco. Após a cirurgia, veio o verdadeiro teste. Donny teve que permanecer em completo e absoluto silêncio por 3 semanas. 3 semanas de incerteza, rezando para que o instrumento que havia definido sua vida não tivesse sido danificado irreparavelmente. Foi uma batalha travada no silêncio, onde o menor som poderia ter significado o fim de sua carreira. Uma vez recuperado, Donny não apenas voltou, mas se reinventou. Em 2019, ele aceitou um desafio incomum: competir no programa The Masked Singer, oculto sob uma elaborada fantasia de pavão, Peacock. Foi uma jogada brilhante. Libertado do peso de seu próprio nome, ele pôde se conectar com uma audiência mais jovem que o julgou unicamente por seu talento. Ele ficou em segundo lugar, mas a vitória foi muito maior. Demonstrou que sua voz continuava tão poderosa quanto sempre e que seu carisma podia transcender gerações. Essa sede de renovação continuou em 2021 com o lançamento de seu álbum Start Again. Aos 63 anos, em vez de viver de nostalgia, ele surpreendeu a todos com um som que misturava seu estilo clássico com R&B moderno, colaborando até mesmo com estrelas como Ne-Yo. Era uma declaração audaciosa. Donny Osmond não havia terminado de crescer. Enquanto isso, seu espetáculo em Las Vegas se tornou uma maravilha tecnológica, apresentando uma versão 3D de inteligência artificial de seu eu mais jovem, cantando Puppy Love, com o áudio original de mais de 50 anos atrás. Era Donny enfrentando seu próprio fantasma, um dueto com o passado que demonstrava seu domínio total sobre sua própria história. Mas a batalha mais longa e dura de Donny não foi travada em um palco nem em um estúdio de gravação, mas dentro de sua própria mente. Embora tenha sido diagnosticado com transtorno de ansiedade social em 1996, os sinais estavam lá desde que ele tinha 12 anos, esmagado pelo peso da fama. O ponto mais baixo veio em 1982, quando seu espetáculo da Broadway, Little Johnny Jones, fracassou fragorosamente após uma única apresentação. Ele buscou ajuda e a encontrou na terapia cognitivo-comportamental. Sua terapeuta, a Dra. Jerilyn Ross, ensinou-lhe uma técnica que mudou sua vida: dar à sua ansiedade um nome e uma forma para poder controlá-la, em vez de deixar que ela o controlasse. Desde então, ele se tornou um defensor incansável da saúde mental, fazendo parte do Conselho da Associação de Transtornos de Ansiedade da América desde 2004, falando abertamente sobre a importância de buscar ajuda e quebrando o estigma que cerca a doença. Através de cada queda, cada crise e cada retorno triunfal, houve uma constante inabalável na vida de Donny Osmond. Sua esposa, Debbie. Eles se casaram em 1978, um ato de amor que quase lhe custou a carreira. Mas ao longo de mais de 44 anos, ela tem sido sua âncora, a presença constante que o ajudou a navegar seus momentos mais sombrios. Ironicamente, o casamento que o mundo tentou destruir se tornou a base sobre a qual ele construiu sua maior força. No final, o legado de Donny Osmond não será medido apenas em discos de ouro ou ingressos vendidos, mas na extraordinária resiliência de um homem que se atreveu a enfrentar seus demônios, reinventar-se sem medo e demonstrar que a verdadeira força não reside em nunca cair, mas em saber como se levantar novamente, de novo e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo.